Boa tarde. Vou botar meu cronômetro aqui, senão perco o voo depois, porque eu falo bastante. Bom, eu quero agradecer ao Vitor, ao time todo do Eu Tô Na Nuvem pelo convite que foi feito. Até porque, ele sabe, na primeira vez quando eu vi o projeto, eu aceitei prontamente o convite, pela forma como foi exposto. E eu creio que sempre quando fala-se de empreendedorismo, mais legal do que muitas vezes a história do momento que está, é ver na cabeça do empreendedor o que ele imagina para a construção do que vai ser. Então, para eu participar desde o começo daqui, eu espero poder ajudar vocês. E óbvio que citar um lugar, que é talvez entre os lugares que eu já falei, provavelmente mais charmoso, mais diferente. Eu costumo ir para auditórios, para salas comerciais, e aqui tem um ambiente realmente muito gostoso. O que eu trouxe para vocês hoje foram histórias de empreendedorismo, alguns exemplos de pessoas que eu considero extremamente interessantes, características de empreendedores e como que eles chegam lá, quais são as características principais que fazem as pessoas. E óbvio que um pouquinho de como eu conduzo os meus negócios atualmente, além da Alpha Graphics, eu tenho outras coisas para dividir com vocês. Uma das coisas mais importantes quando nós pensamos em empreendedorismo é o que afinal de contas é empreendedorismo. Então, quando você imagina desde a década de 40, 50, quando surgem as primeiras descrições sobre o que é empreendedorismo, talvez a mais moderna, a que mais hoje se aproxima, é uma descrição feita aqui. Uma das primeiras, talvez uma das mais atualizadas, que é no processo, inclusive publicada na própria Wikipedia, pelo Robert Rich. Robert Rich é um baita estudioso de empreendedorismo. E ele faz essa definição, prometo que é o único slide que eu leio. Tá? Processo de criar algo diferente, com valor, dedicando o tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes, e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Essa é uma definição bastante ampla, talvez a mais moderna que fala sobre empreendedorismo. E aí começa-se um pouco a pensar sobre esse perfil, essa numa linguagem mais técnica sobre empreendedorismo, do que é, mas quando a gente analisa depois Você vai avançar para o tá. Quando a gente pensa hoje no fundador do LinkedIn, a definição mais explorada que ele faz, Reid Hoffman, ele diz o seguinte: empreender é se jogar de um precipício e construir um avião durante a queda. Esse é o grande desafio, ainda mais em dias de hoje, com tantas mudanças que acontecem, com tantas novidades no dia a dia que acontecem. E ainda mais se nós pensarmos num país como o Brasil. Um país, como eu trago aqui duas capas da The Economist, uma de 2008 e uma de 2002, sobre o desafio de empreender num país. E aí eu trago para vocês um dado que é extremamente interessante. Nós estávamos prontos para decolar, e o que acontece? Quais são as dificuldades de fazer negócio nesse nosso país? Tem um estudo do Banco Mundial um estudo do Banco Mundial que explora, ele faz um comparativo sobre dificuldades ou facilidades de fazer negócio em cada país. Quando a gente compara com países, o quanto é difícil conseguir crédito, o quanto é difícil registrar uma marca, o quanto é difícil constituir processos, quando é difícil instalar eletricidade e assim por diante. Ele faz uma série de análises sobre a abertura, sobre o desafio do empreendedor de empreender mesmo, de abrir um negócio e sair fazendo. Para vocês terem uma ideia de comparativos do que esse estudo mundial aplica. Hoje, os Estados Unidos é o quarto país mais fácil para se fazer negócio no mundo. Quando pensamos na Inglaterra, é o sétimo país mais fácil do mundo para se fazer negócio. E assim por diante. Singapura o segundo, Hong Kong o primeiro e assim por diante. Quando fala-se de China, que é um país extremamente complicado para se fazer negócio, extremamente difícil para empreender, por diversas regulações de governo, a gente está falando numa posição no ranking de 90º lugar dos países mais fáceis para se fazer negócio no mundo. Quando você está em 90º, não deveria entrar nos mais fáceis, já está na parte dos mais difíceis. E quando a gente passa para o Brasil, na hora de ver ranking de empreendedorismo, do quão fácil é fazer negócios, nós estamos no ranking 126. Isso chega, quando eu apresentei esse estudo recentemente, para conseguir uns investimentos aqui no Brasil, eu tive que incluir Angola no meu estudo para ter alguém pior do que o Brasil.
Só para ter alguém de diferente. E aí eu botei lá, eles estavam 150, eu falei, ah, Angola é 150, bota o dinheiro aqui. Quer dizer, e aliás, dependendo do lugar de Angola, dependendo da época, é mais fácil montar negócio do que no Brasil. Então, esse desafio da gente, de todo dia ter que buscar as opções. E quando você pensa, hoje nós ainda vivemos um momento, por questões recentes, de extrema preocupação com corrupção. Hoje, para vocês terem uma ideia, e corrupção afeta diretamente o empreendedorismo. Mas para vocês terem uma ideia, hoje, no Brasil, em torno de 8% do PIB é perdido em corrupção. 8% do PIB é perdido em corrupção. Da corrupção que a gente conhece, não que a gente não conhece. Mas saibam que tem um item que é muito pior para o empreendedorismo do que a corrupção. Hoje, 8% perdido em corrupção, 18% perdido no Brasil, no PIB em burocracia. Tenta abrir uma empresa. Tem que fazer um processo, e vai e volta. E muito óbvio que da corrupção que acontece por causa da burocracia. Então, hoje, imaginem que burocracia a gente perde quase 3 vezes mais dinheiro no PIB do que de corrupção. E a gente vai com desafios. E aí, quando pensa no Brasil, eu lembro do meu avô, no começo da década de 80, dizendo que o Brasil era o país do futuro, e que a gente deveria apostar todas essas fichas, que isso aqui é uma mina de ouro, e que vai ter. Eu lembro do meu pai me falando sobre isso. Nós somos uma família de empreendedores, que o país é o Brasil do futuro, o Brasil é o país do futuro, que um dia isso aqui vai dar certo e assim por diante. Hoje eu chego com meu filho e digo, filho, aposta no Brasil, o Brasil é o país do futuro, isso aqui vai dar certo, a gente vai continuar investindo. E assim vai. Isso faz com que a gente de fato aprove bastante, apoie bastante o desenvolvimento de negócio. Mas o que é extremamente interessante olhar? Níveis de sucesso, níveis de fracasso. Quando pensa em empreendedorismo no Brasil hoje, dados do Sebrae não estão tão atualizados ainda, mas hoje estima-se que mais de 90% das empresas abertas no Brasil não sobrevivem em 5 anos. Então a gente tem uma alta rotatividade de pessoas que abrem empresas e que 30% já fecham no primeiro ano, 50% fecham no segundo ano e assim por diante. Então, ser empreendedor no Brasil, ser empresário no Brasil é um ato quase que heróico. Você manter uma empresa aberta por todas as razões, é algo extremamente desafiador. E aí a gente tem que aprender, temos que ver o que está sendo feito de efetivamente de sucesso, pegando esses casos, desburocratizando o mercado, buscando processos, aprendendo com tecnologias e assim por diante. E aí é importante, sempre quando eu penso em empreendedorismo, eu penso, por exemplo, quando traz Jorge Paulema como exemplo, um dos fundadores do 3G, e agora como dono do Burger King, dono da Heinz, dono de tudo que a gente imagina. E imagine agora só que ele tem um novo sonho, o sonho dele do novo negócio que eles vão comprar. Não é que eles imaginam comprar, eles vão comprar a Coca-Cola. A frase dele repetida constantemente é: sonhar pequeno e sonhar grande dá absolutamente o mesmo trabalho. Então, sonhe grande. E ele pensa sempre assim, óbvio que o empreendedor tem que começar muitas vezes pequeno, se estruturar, mas sempre sonhando grande. E aí, por exemplo, quando eu converso com o Walter aqui hoje, óbvio que de novo, eu estou olhando o que está sendo feito aqui hoje, mas muito mais nisso, o sonhando grande da onde quer chegar. E o empreendedor tem que constantemente sonhar grande e pensar. Esse cara é um exemplo de que pensa grande. E óbvio que quando a gente vem agora já de uma pessoa extremamente estabelecida, o homem mais rico do Brasil, o brasileiro mais rico, ele não mora no Brasil, mas com esse pensamento, a gente pode olhar, por exemplo, um jovem um baita empreendedor, como o Zuckerberg, que eu digo, depois de, a gente até brinca, depois que ele comprou o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, ele já ocupa 18 horas no meu dia. E que só falta ele comprar os colchões ortobom para ocupar 24 horas no meu dia. Isso é uma brincadeira que a gente faz, mas esse é o objetivo de vida dele. Ele quer, de fato, ele vai comprando empresas, vai fazendo aquisições. E é extremamente interessante um cara que começa do zero, que abre mão de muita coisa para construir o que tem, mas ele sabe aonde quer chegar. E como as coisas mudam absolutamente, constantemente, nesse mundo frenético que a gente tem vivido por empreendedores, eu tenho uma frase que eu tenho repetido bastante, que o Fábio gosta da minha frase, que é: hoje em dia, eu já praticamente não vivo mais, não consigo imaginar minha vida, eu não vivo mais sem o WhatsApp, não vivo sem o Waze e não vivo sem meus 2 filhos. E eu costumo brincar o seguinte: nenhum desses 4 tem mais do que 4 anos. Ou seja, como que a nossa vida hoje, o que instiga o nosso viver, ainda mais quem mora em São Paulo, ou vocês mesmo aqui no Rio, nesse trânsito frenético que existe, um Waze, por exemplo, que revolucionou, mudou a forma de nós cansarmos.
E uma outra lição que eu trago desse slide, óbvio, a história do WhatsApp é a história de empreendedorismo extremamente fantástica. Um dos cofundadores do WhatsApp, um ucraniano, que morou em Kiev por 16 anos, ele morou em Kiev. Kiev, que a temperatura média no verão é de 12 graus, mais ou menos, e que durante 9 meses neva. Ele morou numa casa sem calefação, sem sistema de aquecimento. Ele não teve estudo e mudou aos 16 anos, fugido da Guerra Fria, mudou para os Estados Unidos e aprendeu computação, aprendeu programação de forma autodidática. Ele nunca estudou, nunca fez nada. Quando ele pensou depois de um tempo, ele tinha um emprego, ele era programador do Yahoo e foi despedido por não ser um programador competente. Quando ele foi despedido do Yahoo, a primeira coisa que esse ucraniano, o hack, o nome dele, ele foi despedido, ele foi procurar emprego no Facebook para apresentar uma ideia dele, que chamava-se WhatsApp. Ele foi apresentar a ideia dele, o Facebook disse a ele: amigo, nós já estamos construindo o Facebook Messenger, a sua ideia é compatível com a nossa, você não é bem, você foi reprovado como programador do Facebook, então a gente não interessa a nossa ideia. Ele saiu com aquela ideia absolutamente persistente, foi atrás do sonho dele, do que ele queria, construiu o WhatsApp, ele e um amigo dele, e 3 anos depois o Facebook compra a empresa dele por 19 bilhões de dólares. Foi vamos dizer, o exemplo de não contratação mais cara da história do que aconteceu. Você imagina que o Facebook não precisaria contratar. Mas isso mostra para nós muito acreditar no sonho, muito na questão da persistência, muito na questão da insistência e do fazer efetivamente o que gosta. Outros 2 exemplos que eu trago, 2 cariocas aqui para vocês, 2 jovens cariocas, já falecidos, mas o que eu gosto de comparar desses 2 absolutamente, são não pela história do que eles construíram, mas basicamente de uma forma muito objetiva. Eu cito um que começa também do zero, que vai atrás dos sonhos e que constrói. E o outro, aqui no Roberto Marinho, que eu dou de exemplo, o que me fascina na história dele, na verdade, é o fato de ele ter começado o negócio dele do zero, construído depois dos 60 anos. Onde a gente vê num país ainda que a maior parte das pessoas no século XXI, quando chegam aos 60, querem se aposentar e ficar em casa. E a gente traz um cara que aos mais na década de 50, década de 60, com mais de 60 anos, vai atrás do sonho e monta as coisas. E aí aqui, talvez são exemplos que se dão de que nunca é tarde para começar. A gente não deve deixar com que a opinião de outros ou que as pessoas limitem os nossos sonhos. Ele queria montar isso. E aí eles têm até histórias extremamente interessantes entre eles. O Silvio Santos foi funcionário da Rede Globo e no momento de renovação do contrato deles, foi pedido para o Silvio Santos, para renovar, ele deveria mudar o estilo dele, que era muito popular para fazer o programa dele. Ele disse: mas se eu cheguei até aqui por causa do jeito que eu faço, e agora vocês querem mudar? Ele não aceitou. E o Roberto Marinho segurou ele e disse: cara, não faz sentido o que estou te propondo. Então ele vai e continua a trilha dele e cresce. E aí ele diz: não perca a tua essência. Se o cara é popular, se ele tem o tom dele de humor, se o tom dele, essa é vamos dizer, a pegada dele, o lado bom dele de desenvolvimento, é nisso que ele tem que focar. E de novo, foi atrás, fez a vida dele e constituiu de uma forma bastante objetiva. Esse aqui, se vocês não conhecem, para quem não conhece, chama-se Richard Branson. É o fundador da Virgin, aquele conglomerado de empresas que eu acho é o meu empreendedor preferido, que eu mais acompanho, que eu mais estudo, por um perfil específico. Ele é o mais inovador, ele é o que mais está sempre reinventando. Ele foi proprietário durante muitos anos da Virgin Records, era uma rede de lojas de CDs, de DVDs dos Estados Unidos. De repente ele voa ele faz um voo de Londres para Nova York e vê que o atendimento, aquele atendimento ruim das companhias aéreas, aquela coisa muitas vezes pesada que a gente vive, ele fala: eu vou construir uma empresa que tenha atendimentos extremamente fantásticos, que seja tratado como um rei. Ele pega, em cima disso, ele monta um voo com uma experiência de voo extremamente interessante. Para quem já teve a oportunidade de voar, é realmente diferente. Então ele está sempre inovando, sempre criando coisas novas. E é um cara que ele tem uma capacidade, uma resiliência incrível, porque ele abre empresas e fecha empresas numa velocidade tão incrível que as empresas que não dão certo, ele simplesmente vira o jogo, vira a página, bola para frente, não desiste, tem outras oportunidades. E Richard Branson vai criando.
Ele recentemente, há três semanas mais ou menos, um dos sonhos dele, que é levar pessoas normais ao espaço, cai da Virgin Galaxy, que é a nova divisão dele, cai. E um sonho que ele tinha já de construir, de vender pacotes, praticamente destruído ou adiado, ele diz, né? Ele vai continuar perseguindo o sonho dele, porque ele acredita nisso. E ele é uma coisa extremamente interessante. A vida dele, eu diria que eu não vou fazer isso com os meus filhos, mas ele diz assim, um dos motivos dele ter sucesso é a forma como ele foi criado. Porque ele foi criado, quando ele tinha 4 anos de idade, a mãe dele, na oportunidade, no interior da Inglaterra, já deixava ele a 2, 3 quilômetros da casa dele e falava assim, se vira para chegar em casa. Ele tinha que se comunicar, ele tinha que pedir ajuda, ele tinha que chegar na casa dele sozinho, numa fazenda no interior da Inglaterra, com 4, 5, 6 anos, ele e os irmãos dele. E a mãe dele dizia para ele, se eu te mimar, se eu não te der linha, não te der corda, você não vai ser ninguém. Então vai se virar. E ele aprendeu a construir a vida dele sozinho. Sozinho não, indo atrás de tudo dele, buscando caminhos. E ele não tem só sucessos, ele até trata de uma forma muito humor. Imagina que um cara que chegou, hoje ele tem mais de 50 empresas, e a maior parte delas chamam Virgin. E ele, numa oportunidade, ele montou uma grande empresa de eventos que atendia noivas, que atendia casamentos, que chama Virgin Brides. Então esse negócio não funcionou, esse negócio quebrou. E óbvio que ele brincava com o aspecto, ele fazia a brincadeira que eu não encontrei um público-alvo, porque não existem mais noivas virgens, mas ele faz a brincadeira da questão da marca, do uso da marca errada, por isso que ele não conseguiu. Óbvio, quando ele vem pro lado sério do negócio, ele fala o seguinte, esse foi o momento que ele perdeu o foco no negócio dele. O momento que ele tinha empresas de tecnologia, empresas de segmentos que ele dominava de atendimento ao público, e ele desvirtuou e foi fazer um negócio que ele nunca tinha feito em outro mercado. E ele nos dá a lição do quanto foco é importante no mundo do empreendedorismo. Como a gente, ainda mais nós que temos cabeças que ficam toda hora rodando, tendo ideias, para nós desviarmos a atenção, desviarmos o foco, inventarmos um negócio que não tem nada a ver com o nosso negócio, é ruim. Então ele pede para nós, inove sempre o teu negócio, melhore e crie novos negócios, mas não desconecte as oportunidades e não crie coisas totalmente fora da caixa. Tente se conectar entre os negócios. E aí, a gente, óbvio que eu trago aqui, eu dou exemplos de Silvio Santos, Roberto Marinho, de Richard Branson, de Facebook, mas imaginar que no Brasil hoje, 98% das empresas são micro, pequenas empresas. Empreendedor, na verdade, somos nós, a maior parte somos pequenos. Somos mais de, hoje talvez estimados no Brasil, de 25 a 30 milhões de empreendedores tentando montar os negócios, tentando gerar empregos e assim por diante. E muita gente está, para empreender, está recomeçando a vida. E não só recomeçando a vida por simplesmente questões forçadas. Essa mulher, por exemplo, ela chama Cris Correia. Ela escreveu o livro Sonho Grande, best-seller, que está há 2 anos nos 10 mais vendidos no Brasil. São mais de 250 mil livros que ela escreveu. Até aí parece tudo bem. Uma jornalista, primeiro livro dela escrito. O que pouca gente sabe é que ela, durante 12 anos, foi a editora executiva da revista Exame, da editora Abril. Ou seja, ela tinha um dos melhores, para quem é jornalista, um dos cargos que a maior parte dos jornalistas sonhavam. Trabalhava na revista que a maior parte dos jornalistas sonhavam. Mas definitivamente ela olhava para ela e falava assim, os outros sonham, mas sou eu que não sou feliz. Não estou feliz com esse mundo corporativo, quero ir buscar outra coisa. E a Cris, ela decidiu um dia, eu vou escrever um livro sobre o trio do 3G, o Jorge Paulo Lema, o Marcelo Cupira, o Marcelo Teres e o Gerson Cupira, e ela falou assim, eu vou escrever o livro. Ela nunca teve, não sei se é uma informação que vocês têm, ela nunca teve autorização sobre a publicação desse livro. Ela nunca teve, graças a Deus ela diz, ela não teve rejeição, ela nunca teve aprovação. Ela nunca recebeu um comentário deles sobre o livro, mesmo depois de sucesso. E ela demorou, entre o dia que ela falou que ia escrever o livro, até ela definitivamente começar a escrever o livro, até publicar o livro, ela demorou 4 anos. Foram 4 anos perseguindo o sonho da vida dela de publicar o livro. E uma parte interessante da história da Cris é como ela, ao querer conhecer, ao querer se aproximar deles, ela abandonou, por exemplo, coisas da vida pessoal e sabia que
Jorge Paulo Lemann gostava de jogar tênis, ela se matriculou em aula de tênis para poder, apenas quando tivesse um evento junto, ter o que conversar de diferente. A gente chama de ter conversa, falar sobre tênis, falar sobre outras coisas. Ela começou a buscar o que as pessoas que estavam no sonho dela faziam e começou a entrar no mundo deles. E também a gente vê surgindo agora um novo perfil de empreendedores. Um perfil de empreendedores que se preocupam com algo a mais do que simplesmente dinheiro. Algo mais do que isso. As pessoas, cada vez mais, o empreendedor que está buscando mais qualidade de vida, cada vez mais ser feliz. E um exemplo, o Ricardo Lombardi. Para quem não conhece esse, é até difícil achar foto dele, porque quando eu boto Ricardo Lombardi, eu boto foto do Rodrigo Lombardi no Google, lá o ator lá. Mas esse cara aqui, ele foi durante muito tempo um dos maiores especialistas em mídia digital do Brasil. Ele foi presidente do Yahoo no Brasil. Quer dizer, um executivo que chega ao topo da carreira no mercado dele, talvez já onde muitos desejavam, e também abandona a vida dele para abrir um sebo na garagem dele, na garagem dos pais. Quer dizer, então ele pega de novo, sai dessa vida, às vezes insana, que a gente leva como executivo, ou mesmo como no dia a dia, e vai fazer o que é apaixonado. Ele é apaixonado por livros. E ele, com um filho de 4 anos, na época, quando o filho dele disse para ele: papai, você nunca está em casa, papai, você não vive com a gente, papai. Quer dizer, a palavra de um filho de dizer sobre o distanciamento fez com que o Ricardo Lombardi falasse, na hora que nasceu o segundo filho, falou: eu não quero isso para o segundo filho, vou rever a minha estrutura de vida, vou fazer. Deixa esse espaço e vive quase como agora vamos dizer, oi? Então ele vai, mas ele diz, extremamente feliz com a opção dele de mais relaxado, mais perto de casa e assim por diante. E detalhe, ganhando dinheiro. Só que óbvio que ele teve que mudar o padrão de vida dele. Ele perde o sobrenome corporativo, mas que para ele isso hoje não importa mais. A única coisa que não abriu mão foi da babá do empregado. Do babá dos filhos. A única coisa que ele não abriu mão. O resto ele abriu mão, tirou os filhos da escola que estavam, botou escolas mais simples e assim por diante. Muito mais para estar perto da família. E esse é um perfil de empreendedores que está surgindo cada vez mais. Pessoas que vão além do dinheiro, que pensam na família, que pensam no bem-estar e assim por diante. E um outro exemplo que eu trago para vocês dessa nova geração de executivos que pensam de uma forma diferente, está o Fabrice Grinda. Já ouviram falar desse cara? Fabrice Grinda foi um dos fundadores da OLX. Acabou de se, quer dizer, uma empresa que, a OLX de leilões online, acabou de se fundir inclusive com o Bom Negócio. O escritório está se mudando para o Rio de Janeiro. Imagina que esse cara, aos seus 30 e poucos anos, cria um negócio, vende, fica super milionário. O que você faria? O que você faria com 30 e poucos anos depois disso? A decisão que ele tomou há 2 meses surpreendeu a maior parte das pessoas. Ele simplesmente vendeu tudo que ele tinha, doou tudo e disse: eu vou começar de novo. Vou começar de novo. Está morando numa casa, ele vendeu a casa, inclusive de praia, casa de luxo de praia, comprou uma outra casa mais simples e disse: vou começar um novo negócio aqui, porque aqui eu quero ser feliz. Mas o espírito dele de começar um negócio novo, o negócio de empreender, não está pronto, eu só tenho 30 e poucos anos. Vou começar, tenho muito a progredir, não vou sentar em cima do dinheiro agora e só curtir a vida. Isso não deixa feliz. Mas, de novo, aos 30 e poucos anos doou. E a gente vê cada vez mais empresários, quando atingem o objetivo, doando parte dos recursos que conseguem para fazer a economia girar de uma forma geral. E aqui um exemplo que eu dou, já trazendo para o meu negócio específico. Essa senhora que está aqui nesse cantinho, essa gordinha simpática aqui, é minha mãe. Tá? O nome dela é Carolina. Ela, aos 60 anos, foi despedida, por 2 anos tentou buscar emprego, só recebia não conseguia. E a gente chega um dia e diz assim: mãe, o que você quer ser? O que você quer ter? Para de sofrer, o que você quer? O meu sonho é ter um restaurante. Então vamos atrás do seu sonho. Ela pega e traz um dia um restaurante para eu analisar o negócio, e quando ela traz o restaurante para olhar, na semana que ela traz, o restaurante do lado foi assaltado e o proprietário tomou um tiro. Eu falei para minha mãe: de jeito nenhum. Em São Paulo a gente tem que tomar alguns cuidados com relação à segurança. Não é com 60 e poucos anos que nós vamos te expor dessa forma. Acha um outro lugar, mãe. Ela deu aquela murchada de: puxa, mas eu achei, tinha me apaixonado por esse e tinha murchado. Uma semana depois ela traz uma outra opção de restaurante para nós investirmos. E quando ela traz dentro de um shopping center. Quando a gente olha dentro do shopping center e fala: mãe,
Esse negócio dá dinheiro no sábado, domingo, final de semana, 24 horas, até 10 horas da noite. Você está querendo curtir os netos. Você está querendo hora que todo mundo, os netos não estão na escola, você vai estar trabalhando. Ela pensou e falou assim, lá vem outro balde de água fria, dizendo, não vou montar. E ela traz uma terceira opção uma semana depois, estou dando uma semana para ilustrar, mas ela traz uma outra opção para nós, dentro de uma vila, do lado de uma universidade, uma ótima opção. Você olhava a planilha financeira do negócio, era fascinante, dava dinheiro, mas a gente olhou, eu e meus irmãos, olhamos e falamos, mãe, esse negócio dá dinheiro às 7 horas da noite, com os universitários tomando cerveja. A senhora, talvez não é o público que você quer atender. Um monte de universitário que vão pedir a famosa saideira, que vão brigar, que vão te enrolar ali na hora de pagar a conta. A gente fala, a gente já foi universitário. A gente sabe qual é o clima de um bar universitário. É legal para quem está frequentando, mas eu não sei se é legal para uma senhora de 62 anos cuidando daquele ambiente que não é o melhor do mundo para o que ela queria. Ela, de novo, terceira vez, ela toma um balde de água gelada. A gente fala, ela fala, mas até quando vai isso? Mãe, continua procurando, continua procurando. Aí um dia ela me chama para almoçar e diz para nós, olha, tá vendo aquele lugar ali? Apontou, não era esse assim? Ela traz e fala para nós, esse lugar, ele na Faria Lima, dentro de uma galeria que tem segurança, de segunda a sexta-feira apenas, só almoço horário executivo. Qual é a desculpa agora? Eu falei, quanto custa? Ela falou assim, não. Quanto custa? Ela falou assim, não, eu já conversei com o dono, quando acabar ali o bochicho, 2h30, ele vai vir conversar com a gente. Mas não se preocupa que eu acho que dá pra gente comprar, porque ele está completamente quebrado. Está ruim. Eu falei, tá bom, vamos esperar. Comecei a esperar ela contar ali um pouquinho, ela olhando pro negócio, ela via. Ela uma hora virou pra mim e falou assim, tem uma coisa que eu preciso te falar. Você reparou que aquela loja ali, chamava o restaurante, você já reparou que chamava Brazuca, virou até nome de Copa, de bola da Copa depois, era uma fachada preta com letras em amarelo, era um negócio feio ali, não era um negócio que parecia um restaurante tão gostoso, definitivamente não era gostoso. Ela disse, reparou que o número daquela loja é loja 48? Eu falei assim, reparei. Você lembra que eu nasci em 1948? E que se você comprar esse negócio para mim, é um renascimento para mim? É um recomeço da minha vida? Eu já tinha até esquecido quanto custava o negócio, não tinha sabido ainda. Mas óbvio, ela pegou na hora do apelo ali, do convencimento, ela traz o coração, ela traz a emoção para dentro, e a gente via nos olhos dela que ela ia arrebentar se a gente comprasse aquele negócio, porque ela encarava não mais como um emprego para ela, não como um negócio. Ela trouxe para nós que era um recomeço para a vida dela e que ela queria. E ela batizou de Espaço 48, e depois de 3 anos, quando ela comprou o famoso Brazuca, vendia 80 refeições por dia. Ela acorda todo dia às 7 da manhã, vai lá para os negócios, para de verdura, de carnes, faz a gestão dela do negócio e serve 220 refeições por dia. De 80 para 220, e graças a Deus se dando muito bem e feliz. E a gente nunca cobrou dela nenhum retorno de investimento, porque para nós interessava, naquele caso específico, ela era ser feliz. E aí, isso é uma coisa que acontece bastante. Quando empreendedores querem montar um negócio, na maior parte das vezes, estão pensando na moleza, na praia. E aí eu costumo dizer, se você quando vai montar um negócio, está pensando nessa vista aqui, passa na Alpha Graphics, imprime um banner e pendura, você não vai ver essa vista. Você definitivamente abre mão de férias, você abre mão de muita coisa, você não tem mais. É um exemplo simples, eu sou empreendedor, vocês são empreendedores, eu saí hoje de São Paulo, pego o voo de 6 horas da manhã, venho aqui fazer absolutamente por prazer que eu estou fazendo. Mas eu estou abrindo mão de final de semana, eu estou abrindo mão de ficar com a família, porque literalmente é o que move, é a paixão, é você buscar o que você... Isso não é nenhuma dor, pelo contrário, você tem que ir atrás. E óbvio que o objetivo final depois, se você estiver procurando por isso, você conquista. Mas o erro é que muita gente, na minha opinião, quando vai empreender, pensa nesse tipo de cenário muito curto prazo, sem ter ideia do que acontece no meio do caminho ou dos tropeços que a vida vai levar. Então, muitas vezes, para empreender, você tem que enfrentar seus medos. Você tem que, muitas vezes, enfrentar literalmente, senão você vira um
um acomodado, uma zona de conforto, eu não tenho pânico, tenho medo. Isso faz com que, na verdade, hoje eu conheça de avião muito mais do que muita gente que trabalha na aviação. Porque para enfrentar o medo, hoje eu sei quantos voos, quantas decolagens tem, eu sei tudo sobre cada avião, eu sei quanto acontecem cada acidentes, eu sei porque acontecem os acidentes, eu sei porque tem turbulência, eu fui me interessar para entender o meu medo. Porque se o meu medo me bloquear, eu estou ferrado. Como é que eu pego um avião hoje para vir falar aqui com vocês, se eu não trabalhar o meu medo? Se eu saio de Congonhas chovendo hoje de manhã, e desço aqui nesse porta-aviões aqui, do Santos Dumont, aqui, que a turma chama de porta-aviões, como é que pode? Então, assim, enfrentar medos é absolutamente algo que o empreendedor tem que buscar. Eu falei sobre persistência, falei sobre insistência, falei sobre medo. Isso são coisas que a vida vai nos ensinando para poder trazer de lições. E a grande pergunta que eu sempre faço para as pessoas, ou análise, é: se você nasceu para ser empreendedor? Tem gente que não nasceu para ser empreendedor. Tem gente que, e não há melhor ou pior, há apenas diferentes. Mas tem gente que vai ser funcionário, tem gente que vai ser de empresa privada, tem gente que nasceu para ser funcionário de empresa pública, tem gente que nasceu para começar negócios do zero. Ninguém é melhor do que ninguém, são apenas diferentes. Mas empreender é algo que depende muito de risco, depende muito controle emocional. Tem uma lista de coisas que eu digo, se as pessoas aprenderam definitivamente, se nasceram para ser empreendedor. Se você gosta de flexibilidade, ao mesmo tempo que eu viajo muito, ao mesmo tempo que eu tenho uma agenda extremamente ocupada, ao mesmo tempo que eu faço uma série de coisas, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu tenho tempo hoje, flexibilidade, para decidir as férias quando eu quero. Eu posso sair às 13h30 da tarde, 4 horas da tarde, para ir ver o meu filho no judô, coisas que pessoas que têm horários mais controlados não podem. Eu decidi pela minha flexibilidade, pelo meu estilo. Se você odeia a ideia de fazer o que não gosta, o empreendedor está sempre buscando o que gosta, e acho que esse é uma das fórmulas do sucesso. Se você acredita em vocação, o empreendedor tem que ter vocação. Essa é a parte do Richard Branson, quando eu falei antes, de perder o foco. Ele se meteu em coisa que ele não tinha vocação, não era o negócio dele. Se gosta de correr riscos. Gente, nós estamos falando de um país que está com desafios da economia, um dólar que oscila de 1,60 em 2 anos para 2,60 depois de 2 anos, e que semana que vem talvez vai estar 2,80, e talvez daqui a um tempo vai estar 1,90, e essa época agora, 13º, dissídio, um monte de coisa acontecendo, quase certeza de dar negócio. Muitas vezes é muito comum, principalmente no setor de negócios, a maior parte dos empreendedores bota o dinheiro da vida deles no negócio. E só bota o negócio da vida deles no negócio quem gosta e quem sabe correr riscos. Outra parte, se gosta de fazer relacionamento. Eu absolutamente tenho o prazer de vir aqui. Eu guardo um dia da minha semana para conhecer pessoas que eu nunca conheci, gente nova, oportunidades novas. É assim que eu entendo que a gente cresce conhecendo gente nova, se relacionando com gente nova, ouvindo novas histórias. Se você abraça a sua própria definição de sucesso, isso aqui é extremamente importante. Até tem um slide lá na frente que fala um pouco mais disso, mas o verdadeiro empreendedor não culpa os outros pelo fracasso. O verdadeiro empreendedor, ele abraça o sucesso como de várias pessoas e o fracasso como o dele. A gente não quebra por causa de economia, a gente não quebra por causa da Dilma, a gente não quebra por causa de outro negócio, a gente quebra por nossa falta, o nosso plano de gestão. Então busque sempre a sua própria definição de sucesso. Se você não tem medo de sonhar, isso é uma das coisas mais importantes. Minha mãe tinha um sonho dela, Jorge Paulo Lema tinha um sonho dela, Silvio Santos tinha um sonho dele. Eu tenho os meus sonhos, assim por diante. As pessoas que sonham são as que conseguem efetivamente acreditar. Se você não se importa com o que pensam de você. A Cris Correia, que eu mostrei agora para vocês, quando ela abandonou o emprego dela na Exame para escrever livro, todo mundo chamava ela de louca. Depois que deu certo, todo mundo chamava ela de empreendedora. Quer dizer, ela desde o começo, ela não se preocupou com o que falavam dela. Se você quer decidir o que é melhor para o seu negócio, se você quer que o seu salário venha a custo do seu talento, se você é autoconfiante, se você é confiante, se você é persistente e se você é proativo. Se você respondeu eu não sou em alguma dessas, você dificilmente tem um perfil de empreendedor. E uma outra coisa extremamente importante para quem é empreendedor. Todo mundo aqui tem ideias. Tem ideia? Tem ideia, todo mundo tem ideia. E a gente brinca muito e diz que nenhuma ideia tem valor sem uma execução. E essa é uma matriz de cálculo que a gente faz até em alguns modelos de negócio,
que uma ideia boa, multiplicadores, uma ideia boa, uma má execução, ela é zero. Uma ideia excelente, que tem multiplicador de 1000, para uma execução ruim ou boa, é zero. Então não existe, não interessa mais a ideia. A gente diz, né, já no mundo dos negócios, ideia já não tem mais tanto valor. Provavelmente muitas coisas, quantas pessoas não pensaram, tiveram a ideia de fazer um Facebook, quantas pessoas tiveram a ideia de fazer um Twitter, um LinkedIn, um Instagram? Tem 1 milhão de pessoas pensando na mesma ideia que eu estou pensando. Eu tenho uma nova empresa para lançar em março, eu tenho certeza absoluta que mais de 1 milhão de pessoas estão pensando na mesma ideia que eu. A diferença não está mais na ideia, está em quem executa. E a execução contínua do negócio. Um exemplo simples. Vocês ouvem constantemente, eu trabalho no mercado de impressão, o mercado dizem, o papel vai acabar, livros agora vão ser digitais. A gente ouve isso todos os dias. Tem um mercado incrível de consultores, eu chamo de consultores do apocalipse. Eles estão sempre criando algo achando que outro vai ser destruído e não se aproveitando das ondas. Há 4 anos, nós fizemos um estudo no Brasil, a Alphavec fez um estudo no Brasil, e detectou que 90% do que é escrito no Brasil sequer é publicado. 90% do que é escrito no Brasil sequer é publicado. Ou seja, o problema do Brasil não está num negócio chamado democratização de leitura, está num negócio chamado democratização de publicação. Então as pessoas estão atacando um problema errado com uma solução errada. Nós nos juntamos a um grupo conhecido e fizemos um projeto onde a gente permite que autores publiquem seus livros de graça e automaticamente, quando publica o livro de graça, define quanto é o direito autoral, define quanto quer ganhar de dinheiro e automaticamente o livro vai para a nossa vitrine do audiobook, automaticamente vai para a vitrine e ele passa a ter o livro dele publicado. Em 4 anos, mais de 20 mil pessoas publicaram livros aqui. A maior parte dessas 20 mil pessoas nunca teriam a chance de publicar um livro. E a gente vai atrás. De novo, algo que alguns mercados dizem que é um mercado que vai terminar, a gente desbrava o mercado. Esse ano, algo em torno de 120 mil livros vendidos, projeção para o ano de 2015, 200 mil livros vendidos, livros que sequer teriam sido publicados pelos pregadores do Apocalipse. Então, assim, muitas vezes, no mundo, na minha visão, no mundo do empreendedorismo, os cavalos passam selados à nossa frente e a gente não monta nele. A diferença do mundo anterior para o mundo atual é que, hoje em dia, com tanta novidade, tanta coisa acontecendo, passam vários cavalos todos os dias na nossa frente e a gente tem que montar em cada um deles. Um outro exemplo, nós trouxemos, qualquer pessoa hoje que tem um celular direto, iOS, Android, consegue criar fotoprodutos diretamente pelo celular. A gente construiu esse modelo de negócio. Tivemos, no primeiro ano no Brasil, já 8 mil downloads de um aplicativo. Aplicativos, geralmente, 90% dos aplicativos do Brasil tem 1000 downloads. A gente já chega a 8 mil downloads. E as pessoas conseguem criar fotoprodutos de uma forma geral. Então, nós estamos, literalmente, investindo em novos mercados, novas oportunidades. Sabemos que a cada 10 negócios que nós montarmos, o empreendedor sabe que nem tudo que ele vai fazer vai dar certo. Como o Richard Branson não teve tudo que fez, deu sucesso. A gente sabe hoje que 10%, hoje metade do que a gente lança de empresas, elas não vingam de novas oportunidades. Mas nós temos que ir buscando sempre novas oportunidades e é o que a gente faz. E um exemplo simples para vocês de um mercado que a gente entrou recentemente e que está dando sucesso. Nós transformamos, por exemplo, imagina o meu filho agora na época, ele está com 4 anos de idade, ele volta da escola com as atividades do semestre, com aquele monte de desenho que ele fez, bonitinho, de todos os jeitos, legal. O que a gente está fazendo agora? A gente está mostrando para os pais, nós estamos vendendo projetos, onde a criança, os pais estão pegando os desenhos das crianças, que iriam provavelmente para o lixo, para a gaveta, a gente chama de IMLDG, o Instituto Médico Legal da Gaveta, que vão lá e nunca mais olham, e estão transformando o desenho que a criança fez num bonito, uma agenda, num caderno de capa dura, em coisas que são úteis no dia a dia. Então os pais ganharam caderno, ganharam agenda, ganharam caneca dos desenhos dos filhos. Agora, por exemplo, esse desenho. Agora, nós vamos lançar um concurso agora em março, uma nova divisão que nós vamos trazer ao Brasil, de que, além do concurso para os pais que trouxerem os melhores desenhos, um novo mercado, vão ganhar cadernos e agendas, nós temos o grande objetivo de pegar os desenhos, os 10 desenhos mais legais que as crianças sonharam, e nós vamos transformar, imagina esse avião sendo transformado num avião real em impressão em 3 dimensões.
Então, você pega e materializa algo que é absolutamente descartado, primeiro num caderno, numa agenda, e agora no que a gente chama na impressão 3D, que é definitivamente a próxima revolução industrial. Não sabemos o quanto vai vender disso, não sabemos o impacto que vai ter disso, mas nós sabemos que é uma das ondas que tem que ser surfada, tem que seguir a maré, e nós vamos entrar. E vamos apostar por 2, 3 anos num mercado novo, gerando novas. Então, por exemplo, o barquinho aqui, e aí o pai ganha depois. Isso é o que tem feito a Alpha Graphics, de uma forma geral, sempre inventando coisas novas, ter sido premiada em 2014 até como uma das empresas mais inovadoras no Brasil. A gente incansavelmente busca coisas novas. E aí a parte do que a gente mais tem buscado nas pessoas, não só sócios, não só franqueados, mas a gente tem buscado cada vez mais funcionários que pensam como empreendedores, funcionários que pensam como donos do negócio, funcionários que pensam que cada atitude que ele tem na empresa impacta no possível bônus dele, num ganho de ações da empresa. Então a gente tem buscado, é o trabalho de talvez trabalhar em empreendedores além do mercado apenas de abrir o negócio, empreendedores internos que a gente tem buscado demais isso daí. Para finalizar, eu quero passar para vocês um vídeo que é uma breve história. O meu filho, o primeiro filho, o Fernando, nasceu em janeiro de 2011. Naquele momento que o meu filho nasceu, era essa época que eu viajava demais. E em março de 2011, eu tive na Califórnia a oportunidade de assistir uma palestra de 4 minutos que eu quero repetir ela para vocês. E essa palestra mudou muito a forma como eu enxergo o meu dia a dia, de como eu enxergo a minha vida, de como eu me relaciono com as pessoas, do que eu abri mão, do que eu não abri mão. Eu queria dividir com vocês esse vídeo para entenderem hoje como funciona a minha cabeça. Por favor. Eu só esqueci de falar uma parte desse vídeo, desculpa. Eu contei a minha história, esqueci de contar a história do vídeo. Esse vídeo, essa palestra foi feita por um cara chamado Rick Elias. E o Rick Elias estava naquele avião que eu mostrei a foto, que pousou no Rio Hudson, graças a Deus, sem nenhuma morte. E ele estava sentado ali na cadeira 1D, e ele escreve depois, ele faz essa palestra baseada no que ele aprendeu na vida dele no dia que o avião dele caiu. Isso que ele passa para as pessoas, por como ele reviu alguns conceitos. Essa é a ideia do vídeo. Imagine a big explosion as you climb through 3,000 feet. Imagine a plane full of smoke. Imagine an engine going clack, 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 clack. Sounds scary. Well, I had a unique seat that day. I was sitting in 1D. I was the only one who could talk to the flight attendants. So I looked at them right away, and they said, no problem, we probably hit some birds. The pilot had already turned the plane around, and we weren't that far. You could see Manhattan. 2 minutes later, 3 things happened at the same time. The pilot lines up the plane with the Hudson River. It's usually not the route. He turns off the engines. Now imagine being on a plane with no sound. And then he says 3 words, as unemotional 3 words I've ever heard. He says, brace for impact. I didn't have to talk to the flight attendant anymore. I could see in their eyes, it was terror, life was over. I want to share with you 3 things I learned about myself that day. I learned that it all changes in an instant. We have this bucket list, we have these things we want to do in life. And I thought about all the people I wanted to reach out that I didn't. All the fences I wanted to make. All the experiences I wanted to have and I never did. As I thought about that, later on I came up with a saying, which is, I collect bad wines. Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it. I no longer want to postpone anything in life. And that urgency, that purpose has really changed my life. The second thing I learned that day, and this is as we clear the George Washington Bridge, which was by not a lot. I thought about, wow, I really feel one real regret. I've lived a good life. In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I tried. But in my humanity, I also allow my ego to get in.
And I regretted the time I wasted in things that did not matter with people that matter. I thought about my relationship with my wife, with my friends, with people. And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life. It's not perfect, it's a lot better. I've not had a fight with my wife in 2 years, it feels great. I'm no longer trying to be right. I choose to be happy. The third thing I learned, and this is as your mental clock starts going 15, 14, 13, you can see the water coming, I'm saying, please blow up. I don't want this thing to break in 20 pieces like you've seen in those documentaries. And as we're coming down, I had a sense of, wow, dying is not scary. It's almost like we've been preparing for it our whole lives. But it was very sad. I didn't want to go. I love my life. And that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing. I only wish I could see my kids grow up. About a month later, I was in a performance by my daughter, first grader, not much artistic talent. Yeah. And I'm bawling, I'm crying like a little kid. And it made all the sense in the world to me. I realized at that point, by connecting those two dots, that the only thing that matters in my life is being a parent. Above all, the only goal I have in life is to be a good dad. I was given the gift of a miracle of not dying that day. I was given another gift, which was to be able to see into the future and come back and live differently. I challenge you guys that are flying today. Imagine the same thing happens on your plane, and please don't. But imagine, and how would you change? What would you get done that you're waiting to get done because you think you would be here forever? How would you change your relationships, the negative energy, and more than anything, by you being the best parent you can? Thank you. Esse estilo de vida ou de empreendedor, ou de funcionário, ou de qualquer coisa que eu tenho levado para mim como missão. Então, é o que eu desejo para todos, na verdade. Que possam saber que, maior que o nosso sonho, só a nossa vontade de chegar lá. E também, uma segunda frase de recado final para vocês. Se você pode sonhar, você pode fazer. Agora, pode fazer, mas com as pessoas certas, com a energia certa, e apenas com o que você ama, que você vai ter sucesso. Tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês.